Olá, amigos da Scorpion TV. Estamos mais uma vez aqui no Pregador da Web para trazer uma mensagem que vai edificar a nossa fé, que vai nos orientar no dia a dia, a ensinar a enfrentar as dificuldades do dia a dia. E hoje, a mensagem que eu quero trazer hoje está relacionada no livro de Apocalipse de João. Quando João escreve essa carta, a igreja estava passando por uma imensa perseguição, na qual ele mesmo estava numa ilha chamada Pátima, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Convido você a abrir a vossa Bíblia e ler juntamente comigo Apocalipse, capítulo 1, dos versos 9 até os versos 15, que diz assim: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E a sua cabeça eram brancos, essa você corta, e os seus pés como latão, seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Vemos, meus amigos, que João já estava na sua idade avançada, aproximadamente com 90 anos a 100 anos, quando voltamos algumas décadas atrás, quando Nero, imperador de Roma, no ano de 54, ele assume o Império Romano. E Nero era um déspota, Nero era cruel. Ele mandou matar a sua própria mãe e alguns membros de sua família, para que eles não pudessem então tomar o seu lugar. Nero, ele perseguiu os cristãos e os judeus. Uma de suas mulheres, segundo a história, ele matou com um chute na barriga, e essa estava grávida, e ambos morreu. Entramos então no ano de 64, quando Nero, ele, na vontade de reconstruir Roma, na vontade de embelezar Roma como a capital do Império Romano, ele então coloca fogo em Roma, e dos 14 bairros povoados, 10 ele queimou, e ficou observando as chamas do alta torre. Segundo a história, ele estava tocando lira e comentando sobre os versos de Troia, da guerra de Troia. Nero, então, colocou culpa nos judeus, porque dos 14 bairros, 10 foram queimados e 4 eram densamente povoados. Os 4 restantes bairros eram densamente povoados por judeus e cristãos. E ele começa uma perseguição brutal e sangrenta, que diz a história que faltou madeira para crucificar os cristãos. Faltou pessoas, para perseguir tantos judeus naquela época. E ele não
ele não foi bonzinho não, ele perseguiu mesmo, e até que no ano de 66 houve uma revolução em Cesareia Marítima. Os zelotes se revoltou contra Roma porque os romanos estavam profanando a sinagoga judaica. E os zelotes eram um membro de esquerda do farisaísmo. No ano de 68, essa revolução, essa rebelião, ela chega em Jerusalém. No mesmo ano de 68, Pedro e Paulo, eles são decapitados por Nero. E no mesmo ano, Nero ele é caçado pelo Senado. E ele ficou louco, fugiu e se suicidou. No ano de 68 também, Tito ele entra em cena, o imperador Tito. Na acusação que Nero fez de os cristãos ter botado fogo em Roma, Tito continuou a perseguir os cristãos e judeus. Em 68 ele cerca Jerusalém, 2 anos de cerco, e ele massacra Jerusalém. Ele persegue crianças, mulheres, velhos, homens, meninos, de todas as idades. Ele não escolhe idade, não respeita a idade. E ele então perseguiu os judeus e destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Mas nesse tempo ele constrói o Coliseu. E esse Coliseu, eles faziam as festas, alegravam o povo romano através da desgraça do povo judeu. Eles colocavam homens, em cruz, homens lameados de piche, e botava fogo, e eles queimavam vivo, e aquilo era um sinal de grande alegria para o povo romano. Outros cristãos, eles colocavam em peles de animais, e os leões comiam, pisoteavam, torturavam aqueles cristãos, tanto mulheres, quanto crianças, quanto homens. A história diz que mais de 10.000 cristãos e judeus foram mortos, foram massacrados no Coliseu Romano. E nós vemos então que agora chega no ano de 86, quando Domiciano assume o Império Romano. Domiciano foi um imperador que ele quis a adoração para si. Foi no ano de Domiciano que ele mandou construir alguns templos, a adoração ao imperador nas cidades da Ásia Menor. E neste ano, no ano de Domiciano, ele então, na intenção de calar a última voz apostólica, o último sobrevivente dos apóstolos, que era o apóstolo João, ele manda João para a ilha chamada Patmos, lá numa ilha do Mar Egeu, aproximadamente 56 quilômetros de distância da Ásia Menor. Vemos que João estava naquela ilha, porque o versos 9 do capítulo 1 disse: companheiro na aflição, no reino e na paciência, na tribulação, era companheiro na tribulação, o mesmo que os membros da igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Esmirna, Filadélfia e Laodiceia estavam passando, João também estava passando. Vemos, irmãos, que João, ele era um pastor que conhecia as suas ovelhas, e as ovelhas que conhecia o seu pastor. E então, Domiciano, na intenção de acabar, de silenciar a última voz apostólica, com certeza aquela voz que orientava os cristãos a não se dobrar
ao imperador, a não render honras e glórias ao imperador, ele manda este homem para uma ilha distante. Quando vemos João lá, sozinho, a Bíblia nos fala que era num domingo, quando ele menciona que era o dia do Senhor. Ele fala, olha, era o dia do Senhor. E o dia do Senhor, no calendário cristão e judeu, né, era o domingo, o dia da ressurreição. Num dia onde que os cristãos se reuniam, no primeiro dia da semana, onde os cristãos se reuniam para ceiar, para louvar a Deus, para fazer um memorial de Cristo. João agora estava ali sozinho naquela ilha, imaginando os irmãos se alegrando lá, e ele ali naquela perseguição, sozinho. Mas vemos, irmãos, que quando as forças da terra, as coisas da terra, né, elas se convergem, elas se fecham para o povo de Deus aqui na terra. Quando as forças batalham para querer fechar as coisas de Deus aqui na terra, Deus, no versos 4 e capítulo 1, ele abre uma porta no céu, e ele diz assim: e eu vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como a voz de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas podem acontecer, ou hão de acontecer, não, mas as coisas que devem acontecer. Jesus estava se revelando para João as coisas que iriam acontecer, que eram certeza, não eram que era uma suposição, não, que iam acontecer. Nós vemos, irmãos, no capítulo 1, nós vemos que era o passado que Jesus estava ali mostrando para João, sobre as perseguições que já haviam passado. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos que Deus revela para João as coisas que estavam acontecendo, eram coisas do conhecimento de João. E nós vemos então no capítulo 4, já o futuro. Deus, irmãos, revela para aqueles que estão na sua presença, que guardam a sua palavra, que levam afinco a mensagem e o testemunho. Deus então ele revela, segundo no capítulo 1, verso 19, escreve as coisas que tem visto, passado, as coisas que são presente e as coisas que devem acontecer, futuro. Deus revela o presente, o passado e o futuro para aqueles que confiam nele, para aqueles que estão na sua presença. Amós 3:7 diz assim, que o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar as coisas aos seus profetas, aos seus servos. Deus não deixa nenhum dos seus servos, irmãos, sem saber das coisas que hão de acontecer. João estava assim, triste, talvez. Ele estava sozinho na ilha de Patmos, mas Deus se revela lá na ilha chamada Patmos. Assim como Ezequiel no capítulo 2, Ezequiel estava longe da sua cidade de Jerusalém, ele estava na Babilônia, e Deus lá no cativeiro se revelou a Ezequiel. Assim como também Daniel no capítulo 10 do seu livro, Deus se revelou lá também a Daniel, e Deus se revela aqui também a João. Jesus se revela aqui para João. Irmãos, se você estiver passando por momentos de tribulação, momentos de aflição, momentos de perseguição, aonde que tudo está contra você, creia que Deus ele tem uma porta aberta, que Deus ele tem revelações ímpar para a sua vida, revelações que ninguém teve, Deus tem para a sua vida. Deus está com você, Deus está conosco nos momentos mais difíceis dessa vida. Ele não nos desampara, assim como Ele esteve com João lá. Ele também está conosco nas tribulações da nossa vida, para nos abençoar, para nos ensinar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, o caminho que deve seguir.
Que Deus nos abençoe poderosamente, que você tenha um dia abençoado, que o Senhor possa revelar as coisas ocultas que hão de acontecer na sua vida, que você não venha ficar sem orientação da palavra e do Espírito Santo de Deus.